Olá, queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é André Salles e está começando mais um devocional Temor e Tremor. Hoje nós estaremos lendo e meditando no livro de Salmos, no capítulo 55, que tem como título Confiança em Deus e Vitória sobre os inimigos. Pra ver se alguém que entenda, se há quem busque a ti, mas não há um sequer. Dos céus tu olhas, Senhor, pra ver se alguém que entenda, se há quem busque a ti, mas não há um sequer. Meus amados, nós vamos fazer uma leitura aqui em partes do capítulo 55 de Salmos, ok? Para podermos ganharmos tempo. Do versículo 1 ao versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Ó Deus, dá ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me, estou perturbado e ando perplexo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois agem contra mim com maldade e me perseguem em furor. Do versículo 12 agora, no versículo 12, diz assim: Não é um inimigo que me afronta, isso eu poderia suportar, nem é um adversário que me menospreza, porque dele eu poderia me esconder, mas é tu, meu colega, meu companheiro e amigo chegado. Juntos tivemos muitos momentos agradáveis. Caminhávamos com a multidão para a casa de Deus. Que a morte os assalte e desçam vivos ao Sheol, porque a sua morada e no seu íntimo há maldade. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Versículo 22 e 23. Entregue então tuas ansiedades ao Senhor, e Ele te dará sustentação. Nunca permitirá que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Criminosos e traiçoeiros não viverão a metade dos seus dias, mas eu confiarei em ti, ó Deus. Queridos, esta é a palavra do Senhor, que nós possamos meditar, pensar, refletir e aplicar nas nossas vidas. Que você possa estar compartilhando, que você nos ajude a anunciar a palavra do Senhor, ok? Vamos orar em nome de Jesus, pedindo para que Deus ilumine nossa mente. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão ouvindo, Pai, esse devocional, possa ter o coração e a mente iluminado pelo Teu Espírito, Senhor, pela pregação da Tua palavra, Pai, que haja, meu Deus, conforto nos corações, que o Senhor traga esperança aos aflitos, que o Senhor traga salvação aos perdidos. E assim, em nome de Jesus, fala, Pai, por meio da Tua palavra, ao coração do homem, trazendo luz às trevas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, temos aqui como título desse salmo a confiança em Deus e a vitória sobre os inimigos. Mas às vezes, irmãos, os nossos inimigos estão dentro de casa. Às vezes, os nossos inimigos são os falsos amigos, são aqueles que estão perto de nós. Napoleão Bonaparte disse certa vez o seguinte: Deus, me proteja dos meus amigos, que dos inimigos eu mesmo cuido. Napoleão Bonaparte ele descobriu que é sempre mais fácil nós evitarmos os golpes daqueles que declaradamente estão contra nós. É normal conservarmos nossos inimigos à distância. Quando sabemos que alguém deseja o nosso mal, assumimos então uma postura defensiva e permanecemos atentos para com essas pessoas. Mas, se é um amigo que nos fere, nós somos pegos como? Desprevenidos. O desapontamento nos atinge quando estamos abertos e vulneráveis. O que é que acontece então? A dor é muito maior. Às vezes, os nossos piores sofrimentos são causados por pessoas queridas que falham conosco. É por isso que ele disse: Deus, me proteja dos meus amigos, porque dos inimigos eu mesmo cuido. Por quê? Deus me proteja dos meus amigos. Porque tem muitos amigos nossos que são falsos. Então só o Senhor conhece e sabe. Por isso que a gente tem que orar: Senhor, proteja dos meus inimigos. Porque dos inimigos do qual eu sei quem são, que são declarados meus inimigos, eu sei o que fazer. É isso que Bonaparte
E essa reflexão, ela nos leva também a este salmo aqui. É isso que está acontecendo aqui. Davi está pedindo aqui proteção contra os falsos amigos, vamos dizer assim. Os inimigos que são da família, que são chegados. Davi estava acostumado a enfrentar adversários e ele não ficava abalado quando precisava entrar no campo de batalha contra os inimigos de Israel. Agora, quando os seus próprios amigos se viraram contra ele, Davi então se sentia decepcionado e frustrado. Então ele buscava o Senhor, apelava ao Senhor, pedindo que Deus agisse para livrar Davi das armadilhas dos traidores. Esse Salmo 55 ele foi composto nessa circunstância. E ele foi então encaminhado ao responsável dos louvores em Israel, permanecendo até hoje para a nossa instrução, a instrução para gerações que viriam depois. Porque assim como Davi teve que enfrentar falsos amigos, nós também temos que enfrentar falsos amigos. Como é que você tem enfrentado os seus falsos amigos? Como é que você tem lidado com amigos que lhe decepcionam, que lhe traem? Então vamos então aprender algumas lições aqui importantes na leitura do Salmo 55. Primeira coisa que nós temos que entender aqui é que, embora Davi aqui não tenha identificado a situação específica que o motivou a escrever esse salmo, alguns aspectos aqui se ajustam bem ao período do conflito com o seu filho Absalão. Quem se lembra da rebeldia de Absalão? Pois é, então possivelmente seja esse o contexto. Então ele fala aqui de violência, contenda, opressão, engano, de traição por um amigo íntimo, que era seu igual, e da maneira branda do inimigo falar ao enganar a pessoa. Então é isso que ele vai falar aqui. Se nós lês com atenção do versículo 1 ao versículo 8, nós vamos perceber que os primeiros versos desse salmo ele contém um apelo de Davi por livramento da maldade do seu inimigo. Ele fala aqui do seu sofrimento emocional, da dificuldade de dormir, da vontade de fugir para um lugar deserto e seguro. Então, muitas das vezes aqui a angústia emocional, aqui não somente aqui, né, mas também na nossa vida, muitas das vezes a angústia emocional, ela é pior do que o sofrimento físico de uma ameaça ou um conflito. Nós vivemos em uma época de uma geração desequilibrada emocionalmente. Isso é visível. É uma geração que não sabe lidar com o sofrimento, não sabe lidar com a crise, não sabe lidar com a dificuldade. Os antigos, eles entendiam que existia um benefício no sofrimento, que na crise nós poderíamos crescer, florescer, amadurecer e aprender. Hoje não, já não se entende mais isso. Então por isso vivemos uma época complicada, dificultosa, onde o pessoal, essa geração, ela não sabe lidar com as crises, com a dificuldade. Mas é bem verdade que não é fácil lidar com o sofrimento e a dificuldade. Por isso precisamos pedir a Deus sabedoria. Procurar entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Então Davi aqui logo então torna sua atenção para os malfeitores, pedindo a justiça de Deus contra os seus inimigos. Você vai ler isso do versículo 9 ao versículo 15. Ele pede para Deus frustrar os planos deles. Por quê? Porque eles incitavam violência, contendas, perversidade e engano. Da perspectiva, então, deste rei pastor Davi, em Israel, qualquer maldade que prejudicasse a população seria especialmente revoltante. Então, essa qualidade de Davi é muito interessante, porque ela se diferencia do seu predecessor Saul. Saul era um rei que visava seus próprios interesses, e não os planos de Deus e nem o bem-estar do povo que ele governava. Já Davi não. Ele se mostra capaz de aguentar muita dor na própria vida, mas sofria muito quando o rebanho de Deus passava por tribulações. Ele sofria em favor do povo, prefigurando quem? O seu descendente, o supremo pastor e salvador Jesus Cristo, que negou os seus próprios interesses e se sacrificou para o benefício das suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E é isso aqui que Davi também faz. Davi então fica especialmente angustiado diante da oposição, porque seu inimigo era, nas palavras dele, lá no versículo 13, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Então nós temos aqui este comentário reforçando então a contextualização desse salmo no período de tentativa do golpe de seu filho Absalão. Então, o que a gente entende? Que tanto o próprio filho, como também vários dos amigos de Davi,
viraram que contra o rei, deixando então Davi profundamente decepcionado. Então ele lembrou do relacionamento que ele tinha lá no versículo 14. Ele fala o seguinte: juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. E diante de tudo isso, o que a gente aprende com Davi? Do verso 16 ao 21, nós aprendemos que nós devemos confiar na salvação divina. Davi continuaria suas súplicas constantes, sabendo que Deus ouviria suas queixas. Mesmo sabendo que os inimigos eram muitos, Davi confiava no poder superior de Deus para lhe dar o livramento. O eterno Deus traz de justiça contra os homens que violaram a aliança da paz e usaram de palavras suaves para enganar suas vítimas. Verso 21, ele diz o seguinte: a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. 3.000 anos depois de Davi compor esse hino, ainda enfrentamos o mesmo perigo dos falsos amigos, da traição, da decepção dos amigos. Paulo avisou aos cristãos sobre o perigo de pessoas assim. Ele dizia: aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Lá em Romanos 16. E ele também dizia que suas palavras eram lisonjas, o coração, então, incautos. Então, ou seja, eloquência e simpatia não são provas de honestidade ou confiabilidade de ninguém, não. Precisamos examinar as palavras para discernir entre as ovelhas de inocentes e os lobos ferozes, os lobos vorazes. Então, Davi vai encerrar o Salmo, lá no verso 22 e 23, que nós lemos, com uma conclusão geral para o benefício dos leitores e adoradores que cantariam esse hino, o hino 55 dos Salmos. O princípio aqui enunciado é a mensagem da justiça de Deus e da misericórdia de Deus, quando ele diz: confia os teus cuidados no Senhor e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Olha que coisa tremenda. Eu, todavia, confiarei em ti. Então, para resumirmos tudo aquilo que a gente pensou aqui, analisou sobre o Salmo 55, primeira coisa é de que, assim como Davi, nós devemos orar a Deus para que Deus nos livre dos nossos inimigos. Porque só Deus conhece os corações. Segunda coisa é de que nós também devemos orar pela justiça de Deus. Que o Senhor faça justiça na terra. E Ele faz, porque Ele é justo. Terceira coisa é de que Davi aqui, ele fica angustiado, ele leva essa angústia diante do Senhor. É o que nós devemos fazer. Levar a nossa angústia diante do Senhor, as nossas aflições diante do Senhor. Nós temos que se voltar para o Senhor em momentos dificultosos como esse. Tanto em momentos de bonança, nós devemos se voltar a Deus em gratidão, como em dificuldade, nós devemos se voltar a Deus em fé e confiança. E terceira coisa, Davi confia então na salvação divina. Ele confia que Deus o salvará, o livrará. E é assim que nós temos que fazer. Confiar que Deus nos livrará e nos salvará, porque Ele é misericordioso e gracioso. E por último aqui, a certeza, a convicção de que Deus fará justiça e que Deus tratará os seus com misericórdia e nos dará de graça e pela graça de Cristo a salvação eterna, a salvação divina. Queridos, esta é a nossa reflexão de hoje, a nossa meditação de hoje, que Deus possa ter falado com você profundamente. E lhe peço que você possa estar deixando seu like, você possa estar compartilhando e nos ajudando a anunciar a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar grandemente e te dar livramento contra os seus inimigos. Que você possa então celebrar, adorar o nome glorioso de Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Paz do Senhor